turma criativa! Wagner de Carvalho por aqui, tudo bem? Eu sou o diretor criativo da agência Estalos e é sempre um inenarrável prazer estar aqui ao lado do Vitão, nesse podcast que fala sobre criatividade, espiritualidade e negócios, não é isso, Vitão? Vamos para mais uma. Estamos aqui na temporada de 2025, episódio 6. Muita coisa boa para vir aqui para a gente conversar. E a gente tem um tema aí, e a gente tem assuntos aqui que você se interessa, então eu vou já te pedir para você curtir, compartilhar, seguir. Então a gente sempre tem esse momento jabá que o Vagnão traz aqui. Vai dar o like da confiança. E agora sim, só lembrando que a agência Estalos que patrocina todo esse programa aqui. Somos especialistas, Vitor, em design gráfico, produção audiovisual. A gente aplica tudo isso ao endomarketing há mais de 10 anos, como clientes como Pirelli e outros. E a gente tem um braço também de marketing digital para as áreas de saúde e beleza. Então dá uma espiadinha lá em estalos.com.br, que se você tiver interesse e precisar de alguns serviços dessa área, a gente pode ser um bom candidato aí para te ajudar. E o nosso tema de hoje, quentíssimo, é de produto a objeto de desejo. Conheça o marketing de confiança. Eu não vou falar ainda, não vou trazer o convidado, mas vou dar a capivara dele. A gente tem aqui um convidado que é uma referência consolidada no mundo de marketing digital, com mais de uma década de experiência na Polishop. Atua como head de marketing, liderando iniciativas de planejamento, comunicação, criação e conteúdo. Sua trajetória destacada por cases de sucesso em produtos, canais e transformação digital. Ele é conhecido por sua paixão por pessoas e por desenvolver metodologias de marketing que geram resultados de alto impacto. Além de sua atuação na Polishop, ele compartilha insights valiosos sobre confiança e estratégias de marketing em suas redes sociais, inspirando muitos profissionais da área. Prepare-se para uma conversa enriquecedora sobre inovação, tendências em marketing digital e construção de valor e confiança nas marcas. Seja bem-vindo ao Staloscast. Vem! Rafael Pilati. Prazer. Obrigado pelo convite. Sempre gosto de estar em fóruns e mesas de conversas de qualidade. Eu acho que a gente tem bastante coisa para desenvolver. Bom. Acho que o repertório e experiências práticas que eu tenho, acho que dá para trazer bastante aprendizado. Gosto muito dessa veia de educação, né? Às vezes a gente não percebe que a gente é privilegiado do ponto de vista de ter acesso a algumas coisas, né? Então, tá numa grande empresa, tá numa cadeira importante dentro de uma empresa, ela tem, lógico, seus desafios, suas buchas, suas dificuldades, mas ao mesmo tempo te dá acesso a um repertório que pouca gente tem. Eu acho que a gente pode transmitir isso muito bem para o empreendedor, para um dono de negócio ou para um profissional mesmo que está se desenvolvendo aí. E se puxou, já saindo da pauta, que assim, eu costumo abrir, puxar questões que eu acho interessante, e o Vitor nos ajuda a seguir mais um roteirinho, né? E isso é bem bacana, essa união das nossas duas forças, né? Só que você já abriu aqui o papo dizendo que, poxa, eu gosto dessa veia de educação, né? Poxa, a empresa grande nos dá muito acesso, então é importante transmitir. E tem uma frase, eu participei de um workshop, que eles falam que, assim, que as empresas do futuro, elas precisam ser empresas de educação. Como é que você vê essa afirmação do tipo, poxa, será que você enxerga verdade nisso? Você acha que as empresas tendem a caminhar para um lugar de ensinar e também rentabilizar esse ensinamento de alguma forma, seja para o colaborador ou para quem está fora? Eu concordo plenamente com essa afirmação e eu vou colocar em duas vertentes, né? Eu acredito que qualquer empresa, qualquer profissional, qualquer entidade que tenha um conhecimento profundo e é especialista em alguma coisa e não educa, seja seu cliente, seu aluno, seu paciente, seja o que for, eu acho que ele não está cumprindo com a sua missão, digamos assim. E do ponto de vista de negócio, ele está perdendo dinheiro também. Porque, de um lado, você tem a oportunidade de enriquecer e transformar pessoas a partir da educação. E para qualquer negócio que é profundamente especialista naquilo que ele faz, ele tem uma esteira de produtos dentro da educação que às vezes não é aproveitado. Vou dar até um exemplo prático, né? Trazendo agora para o universo Polishop, né? Que é onde eu estou inserido há 10 anos. Ao olhar
viciado olha a Polishop como mais uma empresa que faz propaganda, que está seduzindo a partir de uma publicidade, e do nosso lado a gente vê pelo contrário, a gente está educando o cliente. Porque a partir do momento em que eu não estou vendendo produto, eu estou vendendo uma solução, eu estou vendendo um benefício, eu estou vendendo sentido e significado na vida da pessoa, eu estou educando ela. A Polishop nasceu da televisão de um infomercial de 15 minutos. Enquanto todo mundo trazia uma publicidade comum em 30 segundos, em 15 segundos, agora o digital é um piscar, você está sendo impactado por alguma coisa que está tentando te empurrar alguma coisa. Não, a gente dá um passo para trás, entende muito pessoas, entende muito seus problemas, seus desejos, suas necessidades, seus sonhos, e a gente educa eles. Por isso que você citou ali, né? A gente fala muito de desejo, porque a gente consegue fazer muito bem essa conexão da pessoa com a solução. Sim, mas antes de educar, né, a pessoa, tem a questão de educar o consumidor e para atender o seu segmento, né? E você comentou, né, que a Polishop, ela começou ali, né, com um pouquinho conteúdo ali. E depois eu tava dando uma olhadinha, né, tem uns 140 horas ali de televisão, né? Uhum. E conta um pouquinho dessa história, né, porque a gente tem uma trajetória gigante aí da sua carreira, né? Então, como é que isso começou? Como é que foi esse começo? Até chegar nesse ponto, né, da Polishop. Perfeito. Eu sou publicitário formado, né? Então, segui uma escola de publicidade. A educação em publicidade, quando eu estudei, né? Que não faz tanto tempo, né? Foi em meados de 2007 até 2011. Mas o mundo era bem diferente. A gente vivia outro mundo, né? Então, a publicidade estava naquela era muito da junção de criatividade com mídia de massa, digamos assim, né? E eu peguei exatamente essa transição para o digital. Curiosamente, eu me deparei muito rápido com o digital, porque a primeira empresa que eu fui trabalhar, eu já tinha desafios de rede social, de conteúdo, dessa descoberta digital. E eu que tenho... Obviamente que eu tinha ambições profissionais, mas eu tinha uma veia empreendedora dentro de mim. Então, eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, que pouca gente conhece. Então, eu, por um lado, queria testar aquilo na prática, queria fazer, mas eu estudei muito. Então, passei muito por... tive a bagagem da publicidade tradicional, né? Aprendi tudo isso, que são fundamentos importantes, né? Não tem como desvalorizar isso tudo. Então, vocês mesmos têm um posicionamento de falar de criatividade, de trabalhar com criatividade, e eu fui muito bem educado em valorizar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma veia empreendedora que olhava muito para resultado. Então, assim, como a gente une as duas coisas, e o digital, ele pingando na minha frente para eu chutar aquela bola. Então, na primeira empresa, como qualquer estagiário, a gente faz tudo, mas já existia um desejo de, cara, como que a gente monta um site, como a gente tem uma visibilidade digital, como a gente ganha relevância digital, como a gente se posiciona dentro de uma rede social, como eu produzo conteúdo de qualidade relevante para as pessoas. Então, aquilo era um universo novo para todo mundo, mas para mim, além de ser novo, era o meu começo de carreira. E você se via só você acreditando nessa ideia ou tinha mais pessoas que compravam isso? Não, eu acho que tinha... Eu acho que como qualquer coisa nova, todo mundo tende a dar um holofote para aquilo ali. Então, putz, é uma coisa nova, muita gente usando, muita gente falando sobre, mas era um universo desconhecido ainda. Putz, vou falar de uma era que você, por exemplo, nem poderia anunciar dentro do Facebook lá atrás. Era você ter uma fanpage ali, e aí era aquela corrida para você ter seguidores, as grandes marcas fazendo aquela loucura. E aí, assim... o que era muito pauta naquele momento? Você ter um site, você fazer um bom SEO, você começar a anunciar em links patrocinados no Google. Então, assim, eu fui estudando aquilo ali, mas uma coisa me picou, e isso acho que ela foi o fio condutor da continuidade, era o poder de mensuração das coisas. Então, quando eu enxerguei que você tinha um objetivo de negócio, você fazia uma estratégia digital e você conseguia mensurar e atribuir aquele resultado,
aquilo me encantou bastante. Porque eu falei, cara, a publicidade tradicional ela é subjetiva muitas vezes. E é lindo ser subjetivo em alguns momentos. Só que você não conseguir comprovar valor do que você está fazendo é perigoso. Então, daí para frente foi, putz, vou estudar isso aqui, vou me especializar nisso aqui, talvez eu tenha a oportunidade de oferecer algo que o mercado ainda não está preparado. E assim, eu nem me olhava como empresa, eu me olhava como um funcionário de um negócio e que esse negócio podia crescer a partir de um conhecimento que eu tinha. Então, assim, de uma primeira empresa, eu fui para uma agência. Essa primeira agência foi exatamente esse início de transformação digital que eles começaram a oferecer serviços digitais, que foi a própria Tramit. Começaram a abrir o mato. Eu falei assim, cara, a gente precisa começar a oferecer isso, a gente precisa começar a abrir essa vertente. E, coincidentemente, eu estava naquele início, eu já conhecia um pouquinho mais. E, assim, do site para SEO, para anunciar no Google, hoje, puta, a gente foi para a Meta. Me especializei muito na questão de dados, de analytics, né, para de fato conseguir atribuir isso. E como que era a educação na época para você ir atrás desse conhecimento? Era ler o manual da Meta e por conta própria? Foi mais autodidata? Foi bem autodidata, assim, porque não tinha muita coisa disponível naquele momento, né? Então, acho que eu sempre cito isso porque eu vivi um momento que era engraçado, né? Porque eu ia para uma reunião de concorrência, por exemplo, ou até mesmo de apresentação de resultado por um cliente, e a gente sempre estava numa disputa com onde você alocava o dinheiro. E o dinheiro normalmente estava em outro lugar, não estava no digital, né? Mas a minha missão era sempre demonstrar que aquilo estava gerando resultado, gerando valor. Mas, nesse paralelo, por exemplo, eu me relacionava muito com canais de TV, a Globo, por exemplo. Pô, ia lá, todo aquela cerimônia de parceria, de você conversar, de você jantar, enquanto Meta e Google estavam educando muito o mercado. Fazendo evento de educação, trazendo o profissional para perto. E eu achei isso de alto valor, porque trouxe resultado. Hoje você vê, tanto que essas emissoras, eles não estavam nem vendo, a concorrência veio transversal. Eles nem imaginavam que era dali que ia vir quem ia drenar o dinheiro, digamos assim, né? Então, eu fui me educando de forma autodidata, né? Muito YouTube, tinham pequenos cursos e tudo mais, muita coisa de fora do Brasil, porque lá vem primeiro as coisas, né? E eu acho que as plataformas ajudaram bastante, porque eles puxaram o profissional e o meu papel dentro das empresas que eu estava inserido era não só desempenhar aquilo ali na parte de execução, mas de educação e vender esse serviço. Porque muitas vezes era um serviço que nem existia. E aí a gente foi lá e, carpinou e conseguiu evoluir a coisa, né? Rafael, você falando, já assistiu o filme O Homem que Mudou o Jogo? Brad Pitt? Já. Moneyball, né? Demais, porque através de uma tecnologia nova, que foi a análise de dados, ele entendeu que estatisticamente você não precisava ter os jogadores mais caros, não sei o quê. Então, tá lá um mercado publicitário, onde as agências, eu acho que o maior faturamento era do BV da agência, ali, quando comprava a mídia, negociava a mídia. Agora vem uma outra mídia que tá super acessível, super personalizável. Então, o jogo tá sendo mudado nesse instante, né? E ele precisou de muito peito. Ele acreditou no cara lá da tecnologia e ele bancou essa mudança e confiou no que o menino estava propondo, era um menino que tinha embasamento, etc. Passou por uma jornada de muitos desafios, realmente mudou o jogo. Ele fez resultados com, sei lá, não lembro qual que era a ordem de grandeza, mas com... Eles venceram, se eu não me engano, eles estavam em último ou penúltimo, acho que eles venceram 12 jogos seguidos, foram para os playoffs, aí depois perderam. E com o investimento era, sei lá, 20% do investimento de um time normal. Então, mexeu no bolso de muita gente. Perfeito. Então, quando começa a mexer no bolso, menino, vai ter levante, vai ter, não, pirata, você é louco, vamos deixar, né? Interessantíssimo isso. Mas aí, dando continuidade à sua pergunta de trajetória, né? Eu acho que teve esse início que é nebuloso, né? Mas eu sinto que eu consegui ter a visão daquilo ali. E também isso foi mesclando com talvez um talento, uma potência que eu tinha ali dentro de mim, que era
meio especialista, meio empreendedor. Então, de uma agência menor, eu fui para uma agência maior, aí já num patamar de investimentos maiores, de desafios maiores, de campanhas maiores. Me estabeleci como liderança ali da área, principalmente de estratégia e mídia, né? Eu me especializei bastante em mídia, eu conhecia bastante isso, conheço até hoje, né? Não executo, mas conheço bastante. Essa segunda empresa, ela atuava no segmento de branding, que você comentou? Não, era já de marketing digital, era uma agência digital, mas já atendia contas grandes. Então, mas aquele desafio de comprovar valor, tirar o dinheiro de uma grande agência que fazia o marketing tradicional, a publicidade tradicional, era complexo, porque mesmo falando da primeira agência em que a gente trabalhava com budgets de, sei lá, até 20 mil reais, aqui a gente já falando de alguns milhões de reais, já na proporção era pequeno, sei lá, a gente atendia Cacau Show, por exemplo, lá. A Páscoa da Cacau Show, coincidentemente, é a época que a gente viveu agora uma semana atrás, era maior sazonalidade. Então, para TV, para todas as ações offline, era um dinheiro violento. Para o digital era uma coisa muito menor. Era maior do que a minha realidade, mas era muito menor. Mas isso fez com que eu conseguisse modelar minha metodologia, seja de pensamento, seja de execução, sabendo trabalhar com muito e com pouco. Porque isso faz com que você tenha mais criatividade, você desenvolva mais vias de solução. E aí, com essas empresas maiores, naturalmente o impacto é maior de resultado, a comprovação de valor é maior. E chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu acho que saturou um pouco estar do lado agência. Porque eu identificava problemáticas nessa relação entre agência e cliente. Eu acho que tinha muitos gaps. Então, assim, eu que sempre olhei para resultado de negócio, para mim isso era problemático. Falar, putz, eu tenho um objetivo de negócio de, sei lá, aumentar a margem de contribuição do negócio, exemplo. Que é um desafio de negócio, não é um desafio de marketing. Só que quando a gente propõe alguma coisa e apresenta para o cliente, isso fica difuso, fica complexo de aprovar, muitas vezes a comunicação não é bem feita, a educação do cliente para a agência é ruim, da agência para o cliente é ruim, às vezes também. Sim. E eu não estou generalizando, tá? Era uma situação daquele momento. E eu falei, cara, eu acho que eu quero sentar do outro lado. Porque eu acho que sentando do outro lado, eu vou ter... mais autonomia, de alguma forma. Eu vou ter maior potencial de crescimento e de maior impacto no que eu faço. E coincidentemente chegou a Polishop, que estava no momento de... um ponto de inflexão, digamos assim, somos um negócio consolidado no nosso mercado, somos um varejo referência, as pessoas identificam um posicionamento diferente do resto do varejo, só que a gente é zero digital. E todo o mercado estava já se digitalizando. E assim, o varejo, ele é o primeiro ponto de contato de transformação, porque tudo acontece muito rápido no varejo. Então, quando você vê inovação, até aplicações mais avançadas, o varejo costuma ser o primeiro a chegar nesse patamar por conta de velocidade e dinamismo da coisa. E a Polishop estava para trás. A gente tem concorrentes muito grandes, né? Assim, você entrou como um especialista na área ali. Isso. O desafio era, cara, a gente precisa fazer a transformação digital. Eu preciso que você seja o agente dessa transformação. E a gente está trazendo como um grande especialista, alguém que sabe fazer aquilo ali. E eu nem tinha essa consciência do tamanho que era o desafio, era muito mais, cara, vamos embora, sei fazer. É até melhor ter essa ingenuidade, né? Porque eu também acho. Nesse começo. Eu brinco que às vezes a ignorância é uma delícia, lá no Matrix, né? É uma dádiva, né? Às vezes, porque às vezes você ser ignorante faz com que você seja muito mais ousado em algumas coisas. Então, naquele momento era, cara, é zero. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de faturamento digital da Polishop naquele momento era 5%. Hoje é 60% do faturamento. Tem vários fatores, tem uma construção... E o jogo tá pegando fogo, né, Rafa? Não, total. Nossa. E assim, tem uma mudança comportamental do cliente também importante, mas era zero. Era zero do zero. E aí a gente foi estruturando isso. E era um trabalho
de dentro para fora, não era de fora para dentro, né? Exatamente. Então a gente precisa... A mudança começa por dentro. É cultura, é mindset, é educação, mas assim, aquela coceirinha que eu tinha do ponto de vista de, cara, como eu provo o valor a partir da mensuração de resultado, fez total sentido quando eu cheguei lá. Porque quando eu cheguei lá, a Polishop era uma empresa que ela nasceu da televisão para o telefone, certo? Então, ela era hiper mensurável, porque ela conseguia ver tudo que ela veiculava, quanto tocava esse telefone e quanto gerava de venda. Então, era quase que um analytics analógico, digamos assim. Um analytics, uma coisa assim. Então, a empresa ela era muito... ela já olhava para isso de forma muito apurada. Era muito apurada essa mensuração e atribuição. É óbvio, né? TV para o telefone, depois veio loja física, mas assim, a empresa sempre teve muito controle. No digital era um universo meio obscuro, tá? Como que eu comprovo o valor disso? E minha tese sempre foi, digital tem que ter impacto no omnichannel da empresa. Não pode ser digital para o digital. Parece uma coisa simples, mas tinha um erro conceitual dentro da empresa. Eles não investiam e não desenvolviam muito digital porque eles olhavam digital para o e-commerce. E aquilo era limitado naquele momento, porque as pessoas não estavam maduras para consumir no e-commerce. Faz parte da equação do share of mind, né? Isso. E assim, a gente era uma marca conhecida, era uma marca desejada, era uma marca que tinha um bom posicionamento, só que digitalmente era nula. A partir do momento que a gente começou a atuar, e assim, com poucos esforços, fizeram com que a gente rapidamente comprovasse valor. Eu vou dar um exemplo, né? Aí eu acho que o lado especialista me ajudou muito. Como eu já tinha muito conhecimento de operação de mídia, o que eu fiz? Falei, cara, a gente precisa começar a testar, porque a Polishop é uma potência de conteúdo. A gente tem conteúdo a rodo, a dar com pau aqui dentro, só que a gente não está adaptando e transformando isso numa narrativa digital atraente. A gente começou a fazer com o que tinha, tá? A gente não foi buscar, putz, vamos criar uma estrutura, não. Isso é muito também um pouco do meu mindset. Cara, vamos trabalhar com o que tem, vamos arrumar a casa com o que tem, e o próprio resultado vai justificar a evolução. Justo. O resultado vai justificar você investir mais naquilo ali. E aí, não sei se é sorte ou preparo, curiosamente, no primeiro mês que eu estava lá, é uma história curiosa. A gente até brinca, né? Eu praticamente só fiquei em um momento de crise na Polishop, porque em 2016 teve uma crise, né? Impeachment da Dilma e tudo mais, então o poder de consumo das pessoas reduziu, né? As pessoas estavam mais inseguras em relação a isso. E a Polishop sempre teve um ticket médio muito alto. Então a gente vendia produtos, o nosso ticket era R$1.000, R$1.200. E quando acontece uma crise e as pessoas estão menos dispostas a consumir, elas ficam mais receosas de gastar um ticket muito alto. Então, veio para a mesa um produto de um ticket mais baixo. E era um produto internamente desvalorizado. Porque as pessoas falavam, putz, mas a gente vende air fryer, a gente vende juicer, a gente vende George Foreman, que são coisas que todo mundo quer e deseja. E aquele produto era uma calça modeladora, que era uma leg com jeans, basicamente. Uhum. Aí todo mundo fala, putz, isso não é produto Polishop. Os sábios, né, nessas horas chegam e falam, isso vai manchar a marca e tudo mais. E assim, o nosso propósito não é com um produto específico. O nosso propósito é facilitar a vida das pessoas. Se eu estiver facilitando a vida da pessoa, se for essa caneca que tem algo que vá melhorar a vida da pessoa, cara, a gente não tem preconceito com isso. E o próprio João bateu no peito e falou, cara, traz. O fornecedor trouxe e eu acho que na segunda semana que eu estava lá, a gente falou, cara, vamos começar pelo digital? Vamos fazer diferente? Ao invés de a gente ir pro tradicional, porque a TV também requer alguns pré-requisitos que exigem um investimento maior, né? Ainda mais naquele momento. E a gente testou digitalmente e explodiu de vender o produto. Assim, no primeiro mês, só para vocês terem uma ideia, nos 2 primeiros anos que eu estava na empresa, esse era o top 1 produto da empresa. Porque a gente conseguiu fazer... Uma ideia pode mudar tudo. Tá vendo? Mudou o jogo ali pro digital, né? Mostrou que é super efetivo. Uhum. E ali foi o início dessa transformação, né? E aí, assim, eu acho que foi a visão de isolar o teste. Vamos fazer só digital, porque isso transbordou para todos os canais. E aí não tem
fica fácil a conversa, fica besta, sabe? Tipo, cara, eu só tive uma iniciativa e essa iniciativa alimentou todo o ecossistema. Então, para quem achava que o digital só era um sinônimo de e-commerce, olha o que aconteceu. Então, aí daí para frente a gente foi. Oi, Wagner de Carvalho por aqui. Eu sou o diretor criativo da agência Estalos. É uma alegria falar com você. Trabalhamos há mais de 10 anos com produção criativa para as áreas de endomarketing, comunicação interna e RH. Sabemos que o dia a dia dessas áreas é cheio de desafios. Por isso, uma das nossas maiores contribuições é assumir as demandas operacionais criativas. Assim você ganha mais tempo para focar no que realmente importa, traçar estratégias que geram impacto. Nós cuidamos de toda a produção de conteúdo, design e vídeo para os seus canais internos, projetos de RH e campanhas de endomarketing. Dessa forma, você reduz a sobrecarga, ganha agilidade e sai do operacional. Tenho certeza que juntos podemos ser mais criativos, efetivos e estratégicos. Eu gosto muito de desvendar a cabeça do ser humano, né? Por exemplo, quando a gente olha para essa estrutura, isso aqui é o cérebro de alguém, cara. Então, vamos colocar uma TV nessas polegadas, vai ser esse material, a mesa tem que ser assim. A gente está entrando no cérebro de alguém. Então, eu queria, naquele momento que você falou, poxa, eu lidava com um pequeno aporte ali de investimento, depois por aportes milionários ali de compra de mídia. E a gente também não desconecta nada da espiritualidade. Tem um fundamento que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, assim, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se você é diligente, com o talento que você tem, pode ser aí você tem condição de lidar com maiores talentos. Então, como é que era a tua mente ali, nesse sentido de lidar, de dar o melhor com o que tem, né? E como é que a tua mente foi te ajudando, né, comportamentalmente, ou alguns drives que você tinha, até chegar na Polishop, né? Como é que você foi ascendendo profissionalmente? Eu acho que isso é muito válido, porque você tá, de alguma maneira, expressando pra gente, olha, minha cabeça funcionava assim e eu consegui ascender, né? Então a gente nota, pelo teu discurso, alguém que já tinha uma visão super relevante de medir e mensurar, um cara que provavelmente muito organizado para saber que isso aqui gerou isso, né? Então, perfil de organizado, alguém que deve ser muito diligente com o gasto do cliente. Lá a gente tem na Estalo a gente tem um valor que assim, o projeto do cliente é meu. Então a gente tem 70 mil para investir, imagina que é seu, cara, não é para sair... Claro, tem a parte de apostar, mas é seu. Você não vai fazer de maneira displicente, né? Então, entender um pouco mais da sua mente, coisas que você pode trazer para o nosso público, web e spec, para que eles também possam destravar um jeito mais excelente de ser profissional, que ele semeando dessa maneira vai colher frutos muito bons. Você falou um ponto que conecta muito com o meu mindset e sempre foi assim. Eu sempre tratei qualquer projeto, qualquer coisa que eu estava envolvido como meu. Eu nunca tratei como estou atendendo a um cliente ou estou dando dinheiro para a Polishop. Não, para mim aquilo é meu. Porque eu sempre me coloco na responsabilidade da minha evolução e das minhas ações. Então, óbvio que hoje mais maduro, tenho 36 anos, sou pai, a gente consegue organizar melhor essas coisas. Naquele momento tem muito de intuição, tem visão e tem sensibilidade, que eu acho que puxa um pouco dessa questão espiritual. Acho que você, desde você entrar num lugar e não se sentir bem, até você entrar num lugar e ver algo que as pessoas não estão vendo, perfeito, isso transcende, não é uma coisa... Não é uma coisa ordinária, né? Algo... não é uma coisa que é facilmente explicável. Mas, falando um pouco de mentalidade, e aí conectando um pouco com o conceito que eu venho desenvolvendo, que hoje eu chamo de marketing de confiança, mas basicamente é sobre confiança. E a confiança, para mim, ela é o fio condutor de qualquer relacionamento, de qualquer tratativa que você tem. E existe um livro que chama-se A Velocidade da Confiança. Quase ninguém conhece esse livro. E eu, quando eu comecei a entender que confiança era um vetor de transformação, eu fui estudar um pouquinho mais. Falei, cara, o que a confiança gera nas pessoas? E assim, dá para ficar um podcast inteiro falando sobre isso, mas eu vou trazer uma metáfora, porque para mim essa metáfora ela explica um pouco como você adquire autoconfiança para transmitir essa confiança e gerar
o movimento, né? E a metáfora da árvore, né? A metáfora da árvore, ela separa a confiança em 4 partes. A número 1 é a integridade, que é a raiz dessa árvore. Então, integridade eu simplifico muito em você entregar o que você promete. Isso é integridade. Tem a ver com honestidade? Tem. Mas integridade para mim é você entregar o que você promete. A segunda coisa, que é o tronco dessa árvore, é a intencionalidade. As pessoas, elas confundem intencionalidade com uma malícia, uma malandragem. Na verdade, não é isso. Intencionalidade está em tudo que você faz na sua vida. E as pessoas sentem quando a intencionalidade do que você está fazendo é verdadeira, autêntica, genuína. Então, esse é um segundo fator. O terceiro fator, que são as folhinhas dessa árvore, é a capacidade. Tá? Então, a capacidade é a potência que você tem de fazer, executar, movimentar aquilo ali. E a quarta coisa, para mim, que fecha muito bem é o resultado. Então, quando você une essas 4 coisas internamente e depois você transmite isso para fora, cara, eu diria que você consegue chegar em qualquer lugar, entendeu? Porque todo relacionamento é baseado nisso. Seu relacionamento com a sua mãe é assim, seu relacionamento com a sua esposa é assim, o meu relacionamento com a minha filha é assim. E no fim do dia, as empresas, elas se perdem às vezes, porque no fim do dia é um relacionamento, sim, de uma empresa, de uma marca com pessoas. Então, você colocou um ponto, cara, que para mim ele é o fio condutor de tudo isso. Quando você junta um conhecimento íntimo de pessoas, né? Então, suas dores, suas necessidades, suas dificuldades, seus desejos, seus sonhos, sua rotina. Quando você conhece muito bem isso, daí para frente tudo fica mais fácil. Eu sinto que a maioria dos negócios, ele parte... Eu sempre falo, posso falar um pouquinho mais para frente de metodologia, né? Os negócios, eles estão sempre partindo do o que deles. O que é o que deles? Eu tenho uma agência. Eu tenho um serviço de branding, eu tenho um serviço de conteúdo, eu tenho um serviço de mídia, beleza. Mas está partindo do seu o quê? Mas quem é o quem e o porquê dessa pessoa do outro lado aqui? Porque se você não entende bem isso, as peças não se conectam. Ou elas se conectam e vão se desconectar rápido. Então, eu posso dar N exemplos aqui de quando você entende intimamente o quem do outro lado e o porquê daquela pessoa, tudo fica mais fácil daí para frente. E você, como líder hoje, procura desenvolver isso na sua equipe? Poxa, acho que ele precisa melhorar a capacidade daquela pessoa. Ou eu tô sentindo que a gente tem um outro valor que é, se eu falei, eu faço. Uhum. Poxa, talvez essa pessoa ali tá com pouco comprometimento. Você também tem esse olhar, identifica e ajuda a desenvolver nessa... Total. Eu acho que o papel de qualquer líder é ter essa sensibilidade e ter esse job, né? Ele precisa trabalhar isso, até porque nada do que eu estou contando aqui, eu já contei, foi feito sozinho. Então, qualquer coisa grandiosa, ela passa por pessoas. Ela passa por muita gente. Então, se você não estender essa confiança para as pessoas, eu sempre falo de um ciclo, né? Que é o ciclo de você empoderar, você empodera, você gera senso de pertencimento naquela pessoa. O senso de pertencimento gera confiança, que gera performance, que gera recompensa. Então, é um ciclozinho. Se as pessoas não passarem por esse ciclo, porque assim, quantas vezes vocês já ouviram alguém falar que saiu da empresa por causa de uma pessoa? Cara, é normal. É um colega, é um chefe tóxico, sei lá, é uma entidade que é uma rádio peão que acontece ali. Cara, acontece. Mas, normalmente, as fibras são muito humanas disso tudo. E a maioria do tempo elas não estão se sentindo pertencentes àquilo ali. Elas não estão se sentindo valorizadas dentro daquele ecossistema. Então, quando eu falo de autoconfiança, isso tem que ser transmitido. Como uma camada de uma cebola. Ela tem que vir de dentro para fora, entende? Muito bom. Menino Vitor, alguma questão? Eu fiquei curioso aqui com relação à sua metodologia, né? Se é algo que você... Eu sei que você já se apresenta nas mídias, né?
com esse conceito, mas se você tem alguma capacitação nesse sentido, né? Desse tipo de confiança, desse tipo de marketing, desse tipo de novo conceito para colocar, porque as pessoas não conhecem esse conceito de marketing de confiança. Se você se apresenta se capacitando as pessoas, ou isso é algo que você vai embutindo na empresa, assim, na cultura? Como é que funciona esse? Esse é um movimento novo, meu, tá? Aí, contando um pouquinho da extensão da linha do tempo de carreira, né? Eu tô há uma década dentro de uma grande companhia, né? E como a gente falou lá no início, chega um determinado momento que você não é a mesma pessoa, né? Quando você entrou, você era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. Talvez meus valores, meus princípios são os mesmos, mas você amadurece, você evolui, os seus desejos e planos futuros vão mudando. E há um ano e meio atrás, eu fiz uma autorreflexão. Falei, cara, eu acho que o meu poder de transformação estando em um lugar, ele é pequeno comparado ao que eu posso expandir para mais pessoas. Eu fui nesse estalo, assim, quase que intuitivo. Falei, cara, eu acho que eu preciso, de um lado, organizar essa metodologia e do outro lado, eu preciso começar a falar para as pessoas. Porque eu acredito muito naquele conceito de community first, product later, que é primeiro você cria a sua comunidade e depois você traz um produto para essa comunidade. Porque provavelmente essas pessoas já vão acreditar e já vão se conectar com aquilo ali. E de novo, foi intuitivo. Falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo na minha casa no improviso. E no começo essa coisa ruim pra cacete, você não tem a didática, você até brincou no começo, né? Você já fala. Cara, isso é treino. Você começa a treinar, você vai melhorando isso. Nem sei se eu sou o melhor, mas eu acho que eu já sou melhor do que eu era no passado. Que eu acho que isso é o mais importante. Então eu fui desenvolvendo essa metodologia, ao mesmo tempo fui entendendo como as pessoas se conectam a isso, e hoje eu já tenho um público um pouco mais relevante aquilo ali, que nada mais é de toda essa trajetória que eu fiz. E recentemente, isso coisa de 3, 4 meses, eu produtizei isso em educação mesmo. Então hoje eu tenho mentoria, eu tenho consultoria, eu tenho imersões, que é exatamente como a gente ensina profissionais, lideranças ou até equipes a ter esse método dentro dos seus negócios, mas sempre visando resultado, impacto de negócio. Não é uma metodologia subjetiva, é uma metodologia totalmente de desenvolvimento e aplicada para você gerar impacto de negócio, de fato, entende? Então, assim, é recente, é algo novo, talvez, eu não sei que dia que vai sair esse episódio, mas nos próximos dias a gente vai lançar uma imersão mesmo, que é um produto já com mais pessoas, né, com um grupo maior, para como aplicar isso no seu negócio e sair do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para onde você almeja, né, como objetivo de negócio. Né? Muito legal. Dá para trazer um pouco dos pilares da metodologia? Claro. Como é que funciona e tal? Interessante. O que eu vou desmembrar isso, né? Então, existe um conceito macro que é o que eu chamo de marketing de confiança. Então, falei um pouco da metáfora da árvore. E assim, todos esses itens que eu fui colocando, eles organizados a um modelo de negócio, eles se transformam em uma estratégia, que essa estratégia tem um potencial de resultado. Descendo um degrau, o produto que a gente contemplou com essa metodologia, a gente chamou de MGD, que a gente chamou de método gerador de desejo. Tá? O que é o método gerador de desejo? Ele passa por 3 etapas, basicamente, né? O que a gente chama de raio-x do desejo. Então, entender muito bem o negócio, os objetivos, onde você quer chegar com o seu negócio, o desafio que você tem. A gente parte para uma segunda etapa, que eu acho que ela é a mais importante, que é de posicionamento, proposta de valor e a história que você vai contar. Isso aqui, até fazendo um parênteses, eu acho que é a coisa mais desvalorizada dentro de qualquer estratégia de marketing que existe. Porque normalmente, cara, eu até falei
do que e do quem, né? As empresas, normalmente, elas ficam muito baseadas no seu objetivo, na sua necessidade. E elas não entendem muito bem quem está do outro lado, seja um potencial comprador, um comprador imediato, um influenciador, né? Até posso falar um pouquinho depois disso, que eu separo em 3 partes, né? Esse público potencial. Mas aqui no meio existe o seu posicionamento. E hoje, se eu fosse dar um conselho para qualquer empresa, o item número 1 da seu business plan, do seu planejamento, tinha que ser diferenciação. E posicionamento, você consolida essa diferenciação. Você constrói essa diferenciação. Porque hoje o mercado, eu até estava lendo um livro vindo para cá, que é sobre tendências, a coisa mais normal é a gente entrar numa linha de produção. Se você olhar para, sei lá, 4 operadoras de celular, se eu colocar todas aqui, uma na frente da outra, você não vai saber diferenciar o que é que. Talvez uma tem uma cor assim, outra tem um ícone assado, mas assim, em termos de narrativa, de história, de promessa, cara, é tudo igual. Se você olha hoje o varejo, vou botar o Polishop em outro lugar, e não é porque a gente é melhor, é porque tem um posicionamento diferente. Hoje, se você olhar para Amazon, Mercado Livre, Magalu, Shopee, o que você vê de diferente um para o outro em termos de proposta de valor? Putz, um entrega mais rápido, ou talvez tenha um preço mais baixo, mas assim, do ponto de vista de transformação, de resolução de problema, é tudo muito parecido. Então, voltando ao método, né? A gente falou sobre isso no episódio de branding, que a gente fala aqui no nosso episódio. do futuro? Sobre as empresas que entregam com relação ao propósito, né? E a gente tem essa tendência que você falou mesmo. A Gen Z, né? Trazendo aí a compra do produto de varejo com empresas que têm valores ESG, empresas que têm propósitos que se relacionam com a pessoa, né? Mas aí tá um desafio, né? Porque a gente tem um mercado brasileiro, acho que não tem muito esse cenário que enxerga esse tipo de valorização. A gente quer mais preço, né? A gente quer entregar muito preço no mercado brasileiro, comparado ao exterior, né? Cara, eu acho que o mercado tem grande culpa nisso tudo de educar o cliente a favor disso, sabe? Porque a gente pode citar marcas muito relevantes brasileiras, sei lá, vamos falar de uma Havaianas. Cara, Havaianas tem um posicionamento muito claro, tem um foco muito claro, vende um produto que por muito tempo olhou-se até com desvalorização, chinelo de dedo. Cara, e é uma marca mundialmente conhecida. Porque tem foco, porque tem propósito, tem uma proposta de valor muito definida. Então, assim, essa parte aqui, né, que a gente chama de desenvolvimento, que é onde você posiciona, você constrói a sua narrativa, você conta a sua história, você entende muito bem quem é o seu cliente, ela é chave para o daí para frente. Porque, normalmente, vocês estão inseridos em agência. Normalmente, o cliente chega lá e fala, eu quero fazer tráfego pago. Aí você fala, caraca, você quer fazer tráfego pago? Mas assim, tem 50 itens anteriores ao tráfego pago. Para ele ser um caminho, né? Exato. Tem sim maneiras diferentes de você chegar no Exato. objetivo que você tráfego quer. para onde, né? E assim, cara, é quase que você ter uma Ferrari sem motor, na minha visão, entende? Então, se você não tem um bom posicionamento, você não tem uma boa proposta de valor, você não tem uma boa história para contar, se você não tem diferenciação, cara, aí, de novo, é um pouco da minha metodologia, um pouco do que eu acredito e vivi. E tem uma forma de você encontrar um lugar. Totalmente. Eu até, aí entrando um pouco diferente, na metodologia, né? Tá. Eu digo que todo negócio é de inovação. Todos os negócios são de inovação. Só que você tem que olhar a inovação pela perspectiva certa, tá? Você tá 4 principais. E aí vocês me digam se isso é verdade ou não é, tá? Existe inovação pelo produto, certo? Ou serviço que você tem. Sei lá, putz, quando o Uber chegou aqui, ele tinha uma inovação por um produto, uma experiência e tudo mais. Beleza. Tem uma segunda inovação que eu chamo de experiência, relacionamento. Pô, o Nubank. O que o Nubank tinha de diferente dos outros bancos? Nada. Como produto, nada. Mas ele tinha uma experiência do cliente diferente.
Ele tratava o cliente de forma diferente, certo? Então, esse é o segundo item de inovação. Tem um terceiro, que aí a ProShop ela é referência, que é a história que você conta, a comunicação. Quando a gente começou a vender, sei lá, panela antiaderente, quantas panelas já existiam no mercado? Zilhares. A Tramontina é a maior marca mundial de panela. Só que qual é a panela que as pessoas desejam? A da ProShop. Porque a gente contou essa história. Que a gente trouxe um benefício, que a gente trouxe um diferencial. A gente demonstrou valor na vida daquela pessoa. Porque não tem coisa que você fica mais puto é de fazer um ovo ele grudar. Certo? Uhum. Você fica puto. Desculpa a palavra, mas é real isso. Então falei de produto, falei de experiência, falei de narrativa, falei de comunicação. E tem um quarto que eu inaugurei esse recentemente, dentro do conceito, que é o nicho que você está falando. Você pode inovar para um nicho. Vou dar um exemplo que eu vi um case essa semana, que eu estava lendo dos Estados Unidos. O que as redes de fast food nos Estados Unidos estão fazendo para conectar a Gen Z, que você estava citando aqui? Vender o que eles continuam vendendo, vai ter público e tudo mais, mas assim, não gera valor, não gera buzz e não gera conversa, certo? Eles começaram a criar bebidas coloridas, bebidas zero saudáveis, tá? Porque aquele açúcar a dar com pau, mas eles começaram a criar como se fosse uma cocriação com a Gen Z para trazer novas bebidas. E qual que foi o efeito disso? Muito mais relevância, a venda aumenta, e muito mais pessoas falando da marca, certo? Então assim, não é um efeito só na ponta de venda. Eles fazem com que as pessoas virem influenciadores da marca. Nesse sentido. Então, voltando à sua pergunta, cara, o encontrar o seu lugar passa por isso aqui. Podemos fazer um desafio aqui? Rafael Pilate na fogueira. Manda. Vamos pensar numa pizzaria? Rola? Claro. Como que a gente inova, então, no serviço? Assim, de maneira prática, para um empreendedor que possa pegar esse nosso exemplo e, de repente, já tomar algumas medidas para ele ir se diferenciando onde ele está hoje. Vamos lá. Eu vou trafegar nos 4. Simbora. Muito bom. Tá? Renan, essa vai para você, hein, meu amigo? E vamos no freestyle. Pizzaria Pestos, uma delícia. Vamos no freestyle Vamos aqui, lá. vamos ver se a gente consegue chegar. Cara, no produto tem total possibilidade. Se você, de fato, cria algo autoral, é totalmente possível você ter uma diferenciação e uma inovação. No sabor, na forma, na massa. Na forma da massa, sei lá, num acompanhamento que você leva ali. Então, assim, isso é totalmente possível, tá? Então, dá pra você inovar nisso daí. Na experiência, cara, vou dar um exemplo que foi esses dias. Aconteceu comigo esses dias. Pedi de uma rede via iFood. Tá. Cara, chegou uma carta pra mim. Uma carta. Cara, é difícil fazer uma carta? Zero difícil, certo? Zero. Então, assim, a pessoa celebrando o meu sábado à noite com a minha família. Então, cara, é uma experiência. Muito legal, hein? Ó. Se diferenciou. Baita dica, cara. E tranquilo de você executar, né? Totalmente. Comunicação. Cara, isso... Só que não pode ser também uma narrativa forçada, né? Por exemplo, quando a gente vai no shopping, a receita da mama... Tem coisas que são batidas, né? Tipo, a receita de geração em geração. Então, como é que é uma narrativa também autêntica, né? Original. Claro, e assim... Para uma pizzaria. Aí, entrando na narrativa, você pode trazer muitos elementos, cara. Porque, de novo, se você tá no bairro, sei lá, de Santana, a tradição é uma. Se você tá no bairro de Moema é outro, se você tá no Tatuapé é outro. Então, tem a ver com o nicho também, né? Totalmente. Então, veja como as coisas vão casando, né? Então, é totalmente factível você criar uma personalização para aquele lugar. Porque, assim... Termos do bairro, né? Exato. A moca, tradição, você traz uma gíria, um ícone, né? Que tem ali. Então, é totalmente possível, porque, de novo, isso aproxima as pessoas. Gera pertencimento, né? Pertencimento. Pô, bairro, compro lá, tem tudo a ver com a minha história. Não, total. E por último, nicho, uma coisa totalmente possível também. Vou dar um exemplo. Eu sou um cara intolerante a glúten. Cara, você pode falar com essa pessoa de forma muito mais direta. Cara, eu tô fazendo... E pizza, assim, é sinônimo de glúten, né? Massa é sinônimo de glúten. Cara, você pode muito bem fazer uma comunicação e direcionar aquilo para aquele público. Porque
quem tá sentindo aquela dor, muitas vezes está se sentindo, não está se sentindo assistido. Fala, cara, aquilo não fala comigo. Pô, eu estava lendo outro dia aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul, que é velho pra cacete, mas ele é muito atual do ponto de vista de posicionamento aqui. Cara, não sei se vocês lembram aquela academia para mulheres, chama Curves, que existe rede no mundo inteiro. Cara, os caras fizeram uma academia para mulheres. Difícil, fazer uma academia para a terceira idade, fazer uma academia para quem tem pet e quer levar o seu pet, sei lá, cara. Assim, Eu vi uma academia de um amigo que é do branding, é uma academia old school. É para quem quer puxar o ferro, mas que é raiz, né? Então, ela é toda ambientada da inspiração em academia dos anos 80, se eu não me engano. Entendi. Logotipo, as camisetas que se vendem. Então, se remete a uma forma de se exercitar lá de trás. Perfeito. Olha, eu gosto de trazer um exemplo assim muito legal. Perguntaram pro menino, no seu quarto aqui, qual é o objeto que você mais gosta? Aí ele aponta para 2 skates que estão na parede dele. Por que você gosta? Porque eu ando com meu pai. Então, no fim, quando o pai comprou aquele skate para aquele menino, ele não comprou radical, não comprou um esporte, ele comprou tempo de qualidade com o filho. Mas você você chegou num ponto que nessa fatia de desenvolvimento que a gente chega no posicionamento, eu sempre tenho um tópico, que é um termo em inglês que eu gosto sempre de citar, que é What business are you in? Em que negócio você tá? Porque o dono da pizzaria, ele se coloca no lugar de eu tô num ramo de pizzaria. Quando, na verdade, você pode estar num ramo de saúde, você pode estar num ramo de celebração em família. Então, assim, é outra coisa, sim. É outro significado. É aí que você se encontra, né? Exato. Que se diferencia. E aí, assim, para mim isso é o coração do método. Daí para frente a gente entra na estratégia, né, onde a gente desdobra a estratégia. Mas tem um pilar que ele é fundamental da estratégia, que é relacionamento intencional. Eu sempre falo de intencionalidade no relacionamento. Sei lá, vou dar um exemplo clássico, né? A gente fala dentro do método tem um público que nos procura bastante, que são influenciadores digitais. O cara tem 3 milhões de seguidores e não produtiza e não monetiza nada. Você fala, cara, difícil isso, né? O cara tem audiência, tem engajamento, autoridade. Ele é autoridade em alguma coisa, por que ele não vende? Muitas vezes porque ele não tem estratégia intencional daquilo ali. As pessoas não enxergam nele um produto ou algo que ele passe confiança para que as pessoas consumam. Então, assim, a estratégia ela precisa passar por um relacionamento um relacionamento intencional. E, de novo, pode ter tráfego no meio disso. Pode ter uma estratégia de conteúdo orgânico. Pode ter uma estratégia de CRM. Mas a gente não parte do tráfego. A gente parte de essas etapas anteriores. E, para finalizar, é execução. Mesmo execução. E aí eu falo muito aqui de mensuração, de rituais, de acompanhamento. Como que você, hoje, por exemplo, eu estava ontem numa reunião de diretoria, lá na Polishop, a gente tinha um dash, que é uma planilha que a gente olha linha a linha de todos os produtos na empresa inteira. Quanto eu invisto e quanto isso retorna. E toda semana tá a diretoria inteira, o dono da empresa olhando para isso. Então, assim... O bendito do ROI. E assim, se eu te mostrar, você vai falar, nossa, mas que coisa mais simples. É simples. Mas a maioria das empresas não tem esse ritual bem estabelecido de acompanhamento, não tem uma boa definição de objetivo. Não e sabe dos quanto KPIs, ganha, não sabe quanto gasta. Fica tudo difuso e você não sabe. E de novo, aqui, o método, ele é aplicável à maioria dos negócios. Então, para um empreendedor que, de fato, assim, ele tem que ter já um negócio um pouco mais consolidado, tem um faturamento, ele já rode aquilo ali, e tem uma consciência de marketing mínima, né? A gente fala muito com a agência. A agência é um público bem... que busca bastante a gente. E eu acho que eu brinquei com você no dia que a gente se conheceu. Eu acho que a agência tem muita oportunidade que tá na mesa, porque não tem esse trabalho de posicionamento, não tem esse trabalho de saber onde o seu negócio está, porque todo mundo vende serviço, e normalmente são serviços que todo mundo tem por aí. E
esses novos negócios que são pessoas, né? Pessoas viram marcas, pessoas viraram negócios, então a gente cobre muito bem isso e nossos treinamentos, imersões, consultorias estão bem direcionados. Fica aí a chamada para a agência Estalos. Acorda. Quer falar de posicionamento para todo mundo, mas você... E aí, como é que é essa história, Vitor? Fica essa chamada para nós e chamada para você que tem empresa, que já tem um tempo de empresa. A gente precisa de ajuda, precisa levantar a mão. No primeiro passo da metodologia, por exemplo, o que você quer? Cristo falava, que queres que eu te faça? É difícil essa resposta. Eu tenho dificuldade. Eu falo para os meninos que eu sei onde eu vou. Mas às vezes eu não estou bem certo, não estou tão seguro. Então, o que queres que eu te faça? É uma bela de uma decisão, porque as possibilidades são infinitas, cara. E a prioridade ela é singular, né, cara? A gente esquece isso. Porque normalmente, eu fiz até um conteúdo ontem sobre isso, que eu chamo da teoria da pedra brilhante. O empreendedor, ele vai olhando um monte de pedra brilhante. E aí ele vai pegando, aí ele solta uma, aí ele pega outra, e aí ele se esquece do foco dele, sabe? E assim, esse método, uma coisa que eu acho que ela é importante, por que a gente chama de gerador de desejo? Porque quando você constrói esse repertório, né, essa caixinha na cabeça do seu cliente, você vende mais, você vende com menos esforço, e você vende com mais margens, tem muito mais lucratividade. Todo mundo fala, putz, meu, o produto da ProShop é caro. Cara, se você acha caro, é porque você não entendeu o valor por trás dele. Preço é uma coisa, o valor é outra. Então, assim, a partir do momento que você gera desejo nas coisas, você tem muito mais facilidade de alcançar o seu objetivo, e aí você muda o fluxo, né? Você sai do... eu quero vender para o cliente querer comprar. Parece uma coisa pequena, mas muda totalmente, entendeu? No nosso caso, é como ser desejado pelos departamentos de comunicação interna, por exemplo. O que traria desejo? Puxa, eu quero trabalhar com essa agência, porque eles têm esse método, têm esse atendimento, isso tudo. Mas metodologia, cara, é uma coisa que eu até estava discutindo com a minha sócia esses dias. A maioria das empresas, ela tem uma metodologia. É como cultura, existe. Existe. Mas a maioria não toma conta de organizar a metodologia. E assim, isso é importante para dentro e para fora. Porque a gente está mentorando uma agência agora, nesse momento, e coisas básicas. Falei, putz, vamos organizar essa metodologia. Você tem uma metodologia, esse negócio é bom. Talvez não tenha um posicionamento ainda, mas vamos posicionar, tem uma metodologia. E quando você cria metodologia, você produtiza melhor o seu negócio. E não só no que você já faz, mas novos produtos. Cara, quantas empresas estão penando porque querem ter uma agência interna e não conseguem? E às vezes você tem uma metodologia, você pode vender isso para a empresa. Mas você não está olhando para isso, porque você não organizou sua metodologia, você não posicionou o seu negócio. E assim, o que eu mais ouço nesses anos de varejo tem que ter agência interna ou tem que contratar agência? Assim, a minha teoria é um híbrido. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Mas se você não tem método, puta, cara, você está perdido. A gente está vivendo um momento em que eu acho que o volume de opções, de produtos, de tecnologias deixa a gente meio paralisado, né? E a gente fica com aquela ansiedade ruim, né? E vira e mexe tem alguma teoria da conspiração que algo vai substituir você, que algo vai fazer melhor que você. Só que eu acho que a gente tem que sempre partir do fundamento básico, que é relacionamento entre pessoas. Então, a partir do momento que você conhece intimamente pessoas, você é um estudioso de pessoas, todo o resto é meio para você chegar no seu objetivo. Então, a gente estava falando no começo aqui, putz, é maravilhoso dominar um chat GPT, um Gemini ou qualquer outra inteligência artificial. Mas se você não tem repertório e não conhece com quem que você vai falar, com quem que você vai impactar, com quem você quer transformar, você vai ter muita dificuldade. Então, minha recomendação,
aqui no nosso papo é: seja um estudioso de pessoas. A partir do momento que você conhecer elas intimamente, você vai ter muito mais facilidade no seu negócio. E com a sua esposa, eventualmente, né? Conheça a sua esposa, cara. Saber que ela Ou a gosta. ti mesmo, né? E a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Principal. É isso mesmo. Ó, fica aqui minha gratidão, Rafael Pilatti. Muito obrigado. Olha, sigam ele nas redes, tem conteúdo para você transformar seu produto em um objeto de desejo através dessa metodologia. É sempre nosso convidado para os próximos capítulos, para os que nós já fizemos da primeira e os primeiros da segunda temporada. E é isso aí. Obrigado ao SampaCast, obrigado a toda a staff. Obrigado, gente. Obrigado ao Ricardo Nunes aí por tudo. E é isso aí. Valeu, falou! Valeu. Valeu!